Hoje iremos falar de cálculo estequiométrico. Primeira coisa que você deve saber no cálculo estequiométrico, que você vai se basear na sua reação química. Segunda coisa que você deve saber sobre o cálculo estequiométrico, que você deve basear pela sua estequiometria. O que é estequiometria? É o número que fica à frente de cada molécula numa reação química balanceada. Terceiro, no cálculo estequiométrico você irá ter sempre dois itens no problema. Quarto fator, você deve saber que vai ter um quinto item, e após disso você deve saber um quinto fator, que é o que? Saber que eu vou ter um terceiro dado. E se eu precisar, eu vou ter que transformar esse dado. Transformar em volume, em massa, em número de átomos, entre outros. O primeiro exemplo fala: hidreto de sódio reage com água, dando hidrogênio, segundo a reação NH mais H2O, dando origem a NaOH mais H2. Para obter 10 mols de H2, serão necessários quantos mols de água? Primeiro, de quem eu estou falando? Estou falando do hidreto de sódio. Estou falando do NH. Segundo, de quem eu estou falando? Estou falando do H2. Eu devo verificar o que? Se a minha reação está balanceada. Vamos ver. NH mais H2O dá origem a H2 mais NOH. Pelo fato de apresentarem o mesmo número de átomos de um lado e do outro, a minha reação apresenta estar balanceada. Tá. Eu tenho 1 mol de água, tá? 1 mol de NH, formando 1 mol de H2. Eu tenho 1 mol de hidreto de sódio e 1 mol de hidrogênio. Eu tenho quantos mols de NH? 10. 10 vezes 1, 10. Dividido por 1, 10. Então, quantos mols eu tenho de H2O? Eu vou ter o equivalente a 10 mols. Tá, o segundo exemplo fala: no motor de um carro, o vapor de combustível é misturado com ar e se queima à custa da faísca elétrica produzido pela vela no interior do cilindro. A quantidade em mols de água formada na combustão completa de 138 gramas de etanol é igual a... Primeiro passo que eu tenho que falar aqui. Eu estou falando de quem? Eu estou falando do etanol, eu estou falando da água. Segundo passo, combustão. Combustão completa. A combustão completa dá origem a quem? A CO2 e a água. Terceiro passo, a reação química. Qual é a reação química de formação do etanol?
C2H6O. Isso é o etanol. C2H6O. Reage com quem? Reage com oxigênio, dando origem ao CO2 e dando origem à água. Quantas moléculas eu tenho de C2H6O? Eu tenho uma. Quantas moléculas eu tenho de H2O? Eu tenho 3. Eu tenho 1 mol para 3. Então, se eu tenho 1 mol é o valor da massa molecular. Qual é a massa molecular do etanol? A massa molecular do etanol é igual a 46 gramas. Então, 1 vezes 46 é igual a 3 mols vezes 18, que é a massa molecular do H2O. 3 vezes 18 dá 54. 138 gramas é igual a Y. 138 vezes 54 dividido por 46. Eu tenho 162 gramas de H2O. Um mol tem 18 gramas de H2O. 162 é igual a Z. 162 vezes 1, 162. 18 vezes X, 18. 162 dividido por 18 vai dar 9 mols. Comentários que a gente pode fazer. Primeiro comentário: poderia se transformar 138 gramas dividido por 46 gramas em mol. Poderia. Vai dar o igual a 3 mols. Então eu tenho 1 mol para 3. Quantos mols eu tenho de H2O? Eu tenho 3 mols. 3 vezes 3 vai dar 9 mols. No cálculo estequiométrico, você pode encontrar várias maneiras de se resolver o mesmo exercício, tendo uma questão em particular. A sua praticidade, o seu hábito de fazer. Então, você pode transformar todas as unidades para uma unidade única e não correr o risco, olhem bem o que eu falei, não correr o risco de errar numa segunda conta.